Melanie Irwin tinha 41 anos quando a vida lhe mostrou duas faces ao mesmo tempo. A do sucesso conquistado com muito esforço e a da mais dolorosa fragilidade. Ela era executiva de marketing em Manhattan, movimentando orçamentos de 50 milhões de dólares como se fossem peças de xadrez, e tinha uma equipe de 90 pessoas dependendo de suas decisões. Seus dias começavam com o nascer do sol refletido nos arranha-céus, um café escuro que queimava sua garganta e 3 telas iluminadas onde sempre aparecia um e-mail marcado como urgente. Mas por trás daquela fachada impecável, seu refúgio eram 2 pessoas. Sua mãe, uma mulher de frases breves e olhar sereno, que consertava um botão com a mesma firmeza com que dava conselhos. E seu filho Jake, engenheiro de software, daqueles que sabem abraçar tão forte que organiza até os pensamentos dispersos de quem recebe o gesto. Essa era sua vida pouco antes de tudo mudar. Impecável na aparência, silenciosamente unida por pequenos fios. O golpe veio numa tarde chuvosa, daquelas em que o céu parece manchado de cinzas. O diagnóstico médico foi breve e cruel. Câncer metastático, opções limitadas, tempo escosso. Melanie sentiu como se estivesse engolindo água salgada, difícil do engolir, e com uma queimação que persistia no peito. No dia seguinte, com uma mala improvisada e um par de sapatos confortáveis, entregou as senhas, delegou as campanhas e avisou a equipe que se ausentaria por tempo indeterminado. Uma frase que no mundo corporativo soa pior do que qualquer demissão. Instalou-se na casa da mãe. Aquela com carpetes que cheiravam aos anos 90 e cortinas que projetavam sombras de folhas no chão da sala. Lá, a vida se reduzia ao essencial. Remédios em horários exatos. Sopas mornas, conversas sussurradas e um relógio de parede que parecia tic-taquear mais alto só para lembrá-la de que ninguém controla o tempo. E enquanto ela se dedicava integralmente a esse cuidado, outra versão da história começou a circular pelos corredores da família e entre os colegas. Ela largou tudo. Que pena. Talvez ela nunca tenha sido tão boa quanto parecia. Os primeiros meses foram um exercício de resistência. Melanie aprendeu a medir a temperatura do chá com os lábios, a distinguir a tosse seca da mãe daquela que sinalizava dor profunda e a ler os silêncios como se fossem legendas invisíveis. A casa se encheu de visitantes prometendo apoio, mas o que deixaram para trás foram frases vazias. Você é forte. Que nobre da sua parte, enquanto o olhar deslizava para o carpete como se procurasse desculpas para não encará-la. Sandra, sua irmã mais nova, chegou impecavelmente, com saltos que estalava no chão e perfume que permanecia nas cortinas. Sorria com a mesma precisão com que arrumava a bolsa sobre a mesa e, a cada vez, encontrava um jeito de mencionar sua promoção na empresa de recursos humanos, como se quisesse fincar uma bandeira no terreno emocional que Melanie já estava perdendo. Foi numa dessas visitas que Sandra lançou a primeira adaga, disfarçada de piada. Bem, nem todos nós somos feitos para sobreviver ao ritmo do mundo corporativo. Alguns preferem a calma da vida doméstica. O comentário pairou no ar, acompanhado de uma breve risada que soou mais como um julgamento do que como humor. Melanie engoliu em seco, não porque acreditasse naquelas palavras, mas porque entendia que seu sacrifício estava sendo usado como arma contra ela. Os ecos daquela frase começaram a se multiplicar, parentes murmurando, colegas enviando mensagens dizendo que vergonha, como se ela tivesse abandonado uma carreira gloriosa por capricho e não por amor. Entre as paredes daquela casa, porém, ela sabia a verdade. Cada minuto com a mãe valia mais do que qualquer reunião em um arranha-céu. A tensão virou rotina. Todo o amanhecer encontrava Melanie preparando remédios em uma caixa de comprimidos colorida. E todas as noites terminavam com ela sentada ao lado da cama da mãe, lendo em silêncio as manchetes de jornal que a mulher não conseguia mais segurar. Jake frequentemente aparecia, carregado de laptops e carinho. Ele revisava silenciosamente seus projetos de software enquanto observava o sono da mãe, com a televisão ligada. Foi em uma dessas noites tranquilas, quando o murmúrio da cidade mal se filtrava pelas janelas, que Melanie percebeu que o que para os outros era fracasso, havia se tornado para ela um ato de resistência íntima. E aqui me permito uma breve digressão. Se você chegou a este ponto da história,
Diga-me nos comentários de onde você está lendo. Eu adoraria saber de que lugar do mundo você está acompanhando esta história. Enquanto Melanie encontrava significado nesses gestos silenciosos, Sandra intensificava suas insinuações. Chegou com doces que ninguém havia pedido, tirou selfies com a mãe doente e as postou nas redes sociais com frases como momentos que nos lembram do que é importante, acompanhadas de hashtags brilhantes que soavam como autopromoção disfarçada de ternura. O que Melanie considerava devoção tornou-se uma fachada para Sandra. E o mais doloroso era que a família parecia admirar essa fachada. Que dedicada, Sandra diziam, sem perceber que por trás do cada foto, era Melanie quem limpava, organizava e confortava. Essa injustiça começou a se infiltrar como uma chuva fina, encharcando-a de raiva reprimida, embora ela ainda se apegasse à serenidade que sua mãe lhe inspirava com um olhar cansado, mas fiel. A deterioração de sua mãe avançava como uma sombra que ninguém conseguia deter. Havia dias em que ela mal conseguia articular palavras, e outros em que de repente recontava histórias de sua juventude com uma lucidez inesperada. Melanie se agarrava àqueles lampejos de luz como alguém segurando um fósforo aceso na escuridão. Certa vez, sua mãe pegou sua mão e, com a voz embargada, disse: "Não deixe que ninguém a faça se sentir inferior a você por estar aqui." Essa frase ficou gravada na mente de Melanie como um escudo, embora, superficialmente, ela continuasse a parecer calma, enquanto o mundo exterior a rotulava com rótulos de derrota. Jake ouviu a conversa da porta e entendeu que o que sua mãe estava fazendo não era renúncia. Era amor puro em sua forma mais radical. Paralelamente, Sandra tecia outra narrativa. Aproveitava qualquer reunião familiar para comparar, como quem mede conquistas numa vitrine. "Este trimestre fechei com resultados recordes", dizia, lançando olhares fugazes para Melanie, que mal respondia com uma expressão serena. Chegava mesmo a insinuar que um dia alguém teria de assumir a responsabilidade pelos sacrifícios financeiros que Melanie fizera. Como se cuidar de uma mãe moribunda fosse uma dívida que a sociedade devesse pagar. A ironia era que, nos corredores das empresas e nos cafés onde se reunia com os colegas, Sandra usava o nome de Melanie como um conto de advertência. Ela era brilhante, mas não conseguia lidar com a pressão. Assim, aos poucos, a história foi se distorcendo, e o que era verdadeiramente um ato de compaixão tornou-se um mito de fracasso. Semanas se passaram até que sua mãe fez um pedido inusitado: um jantar em família em casa. Ela queria todos juntos, mesmo que seu corpo não respondesse, como antes. Melanie arrumou a mesa com meticulosa dedicação, resgatando os talheres usados apenas no Natal e acendendo velas com aroma de baunilha. Sandra chegou atrasada, como sempre, mas usando um vestido vermelho vibrante que parecia feito para ofuscar todos os outros detalhes. Durante o jantar, ela falou sem parar sobre suas conquistas profissionais, viagens de trabalho e contatos com diretores influentes. Enquanto isso, Melanie se limitou a servir água, arrumar travesseiros atrás das costas da mãe e sorrir quando alguém a olhava, como se tudo estivesse calmo. Mas por dentro, o peso do julgamento alheio apertava seu peito como um cinto invisível. No final da noite, uma das primas se aproximou de Melanie e disse em voz baixa: "Você é admirável, mas que desperdício da sua parte. Com tudo o que conquistou, deixar as coisas assim?" Ela sorriu sem responder, pois sabia que nenhuma explicação seria suficiente para alguém que nunca sentira o mundo encolher quando uma mãe doente ofega por ar ao seu lado. Naquela noite, enquanto limpava a louça e soprava as velas, ela se perguntou quantas vezes mais teria que ouvir a palavra desperdício antes que parasse de doer. E, no entanto, ao ver sua mãe dormindo com uma expressão de paz no rosto, ela entendeu que a verdadeira medida do sucesso nem sempre está escrita em planilhas, mas nos momentos que ninguém mais vê, aqueles que não aparecem nas redes sociais ou nos currículos. O tempo passou e com ele veio a parte mais difícil: visitas constantes ao hospital, médicos falando em sussurros técnicos e o cheiro pungente de desinfetante que parecia incrustar sua pele. Melanie se tornou uma especialista improvisada em termos médicos, rotinas de cuidados, em segurar a mão da mãe no meio da noite,
quando os monitores soavam como sinos distantes, anunciando uma tempestade. Toda vez que Sandra aparecia, ela estava vestida como se tivesse vindo de um desfile, cumprimentando as enfermeiras com um ar teatral, como se a dor fosse mais um palco para ela representar. Para Melanie, cada entrada da irmã era um lembrete de que o sacrifício permanecia invisível para todos, exceto para aqueles que estavam realmente lá 24 horas por dia. Foi justamente durante uma dessas noites no hospital que Melanie ouviu duas colegas de sua irmã conversando no corredor. Elas não sabiam que ela estava ali e, entre risos, comentaram como Sandra sempre a considerava o exemplo do que não fazer na carreira. Sentiu um nó na garganta, uma vontade de sair e gritar com elas que estavam erradas, que não tinham noção da força necessária para abrir mão da glória pública para sustentar a vida na esfera privada. Mas não o fez, silenciou-se, respirou fundo e voltou para o quarto da mãe, onde o único som que importava era o ar entrando e saindo de seus pulmões cansados. Ali, ao lado daquela cama, encontrou a paz que ninguém no escritório ou em festas sociais jamais lhe poderia oferecer. A notícia do casamento de Jake chegou em meio a esse turbilhão. Jake, com sua natureza serena e seu sorriso sonhador de engenheiro, queria compartilhar que se casaria em uma mansão restaurada em Long Island. Sua mãe chorou de alegria, assim como Melanie, ainda que silenciosamente, porque... emoção se misturava à angústia de saber se a doença permitiria que sua mãe testemunhasse o grande dia. Sandra, por outro lado, transformou isso em mais uma vitrine. Falou sobre fornecedores, vestidos e contatos que poderia facilitar. E começou a circular nos grupos familiares a ideia de que este seria o evento do ano. Melanie não estava pensando no brilho, mas em garantir que sua mãe chegasse forte o suficiente para estar lá, mesmo que fosse apenas por alguns minutos. O dia tão esperado. Chegou à mansão de Long Island, estava decorada com luzes que lembravam vagalumes suspensos no ar. E a orquestra afinava os instrumentos enquanto os convidados passeavam pelos jardins, taças de champanhe nas mãos. Melanie, usando um vestido azul marinho simples, acompanhava a mãe em uma cadeira de rodas, tentando manter a compostura. Os convidados a cumprimentavam com sorrisos educados, mas sussurravam quando achavam que ela não estava ouvindo. E então aconteceu. Sandra, com seu sorriso impecável e taça na mão, apresentou a irmã a um grupo de executivos como aquela que agora está dando um tempo, finalizando com um comentário venenoso: nem todos nós aguentamos o ritmo do mundo corporativo, não é? O riso silencioso que se seguiu foi como agulhas invisíveis, perfurando a pele de Melanie. O golpe foi mais forte do que qualquer um poderia imaginar. Melanie sentiu o ar na sala ficar mais denso, como se todos os holofotes estivessem repentinamente voltados para ela, não para reconhecê-la, mas para dissecá-la. Murmúrios se misturavam ao tilintar de copos, e em cada olhar ela detectava uma mistura de pena e curiosidade doentia. Ela poderia ter respondido, poderia ter exposto seu histórico de campanhas com retornos multimilionários para todos, mas optou por permanecer em silêncio. Aquela calma não era fraqueza, era a força silenciosa que sua mãe sempre lhe incutira. Você não precisa provar nada quando sabe quem você é. Mesmo assim, o silêncio ardia como ferro em brasa em sua garganta. O que Sandra não sabia era que David Shum, CEO da TechVision, estava parado a poucos metros de distância, ouvindo cada palavra. Um homem de perfil discreto, mas com um olhar que parecia penetrar a verdade. Ele não deixou escapar um detalhe. Observou Sandra se pavonear, alongando suas frases como se fossem troféus, enquanto Melanie segurava elegantemente um copo d'água, sem nunca abaixar a cabeça ou responder ao insulto. A plateia apreciava o espetáculo como alguém, assistindo a um acidente em câmera lenta, incapaz de desviar o olhar. Mas o que para Sandra era o ápice de sua performance estava prestes a se tornar o início de sua queda mais retumbante. O momento foi quebrado quando David Shum deu um passo à frente. Sua voz grave e firme cortou um murmúrio geral. Engraçado você falar sobre acompanhar o ritmo corporativo, Sandra. Você sabia que sua irmã recusou 2 ofertas da minha empresa só este ano? O silêncio se instalou, como se até a orquestra tivesse parado seus instrumentos.
Todos os olhares se voltaram para Melanie, que permanecia serena, enquanto Sandra empalidecia. David, sem tirar os olhos da multidão, pegou o celular e mostrou e-mails nos quais Melanie havia recusado propostas multimilionárias, acompanhadas de números que demonstravam um talento incomum. Campanhas com retorno sobre o investimento de até 300%, operações estudadas em escolas de negócios. Os convidados começaram a murmurar, mas desta vez não com escárnio, mas com espanto. Foi isso que ela fez? Alguém perguntou. Sandra tentou se controlar com um sorriso forçado. Deve haver algum mal-entendido. Mas David continuou. E, a propósito, Sandra, acho interessante que você tenha mencionado o meu nome em reuniões recentes para dar legitimidade aos seus projetos. Informo que isso constitui uma violação direta do código de conduta da sua empresa. A expressão de Sandra se estilhaçou em segundos, como um pedaço de vidro caindo no chão, o que começara como seu momento de... Glória estava se transformando em uma humilhação pública que ela jamais poderia ter imaginado, nem em seus piores pesadelos. A notícia do casamento de Jake chegou em meio a esse turbilhão. Jake, com sua natureza serena e seu sorriso sonhador de engenheiro, queria compartilhar que se casaria em uma mansão restaurada em Long Island. Sua mãe chorou de alegria, assim como Melanie, ainda que silenciosamente, porque a emoção se misturava à angústia de saber se a doença permitiria que sua mãe testemunhasse o grande dia. Sandra, por outro lado, transformou isso em mais uma vitrine. Falou sobre fornecedores, vestidos e contatos que poderia facilitar. E começou a circular nos grupos familiares a ideia de que este seria o evento do ano. Melanie não estava pensando no brilho, mas em garantir que sua mãe chegasse forte o suficiente para estar lá, mesmo que fosse apenas por alguns minutos. O dia tão esperado chegou. A mansão de Long Island estava decorada com luzes que lembravam vagalumes suspensos no ar. E a orquestra afinava os instrumentos enquanto os convidados passeavam pelos jardins, taças de champanhe nas mãos. Melanie, usando um vestido azul marinho simples, acompanhava a mãe em uma cadeira de rodas, tentando manter a compostura. Os convidados a cumprimentavam com sorrisos educados, mas sussurravam quando achavam que ela não estava ouvindo. E então aconteceu. Sandra, com seu sorriso impecável e taça na mão, apresentou a irmã a um grupo de executivos como aquela que agora tá dando um tempo, finalizando com um comentário venenoso. Nem todos nós aguentamos o ritmo do mundo corporativo, não é? O riso silencioso que se seguiu foi como agulhas invisíveis, perfurando a pele de Melanie. O golpe foi mais forte do que qualquer um poderia imaginar. Melanie sentiu o ar na sala ficar mais denso, como se todos os holofotes estivessem repentinamente voltados para ela, não para reconhecê-la, mas para dissecá-la. Murmúrios se misturavam ao tilintar de copos, e em cada olhar ela detectava uma mistura de pena e curiosidade doentia. Ela poderia ter respondido, poderia ter exposto seu histórico de campanhas com retornos multimilionários para todos, mas optou por permanecer em silêncio. Aquela calma não era fraqueza. Era a força silenciosa que sua mãe sempre lhe incutira. Você não precisa provar nada quando sabe quem você é. Mesmo assim, o silêncio ardia como ferro em brasa em sua garganta. O que Sandra não sabia era que David Chung Seiyu da Texvision estava parado a poucos metros de distância, ouvindo cada palavra. Um homem de perfil discreto, mas com um olhar que parecia penetrar a verdade, ele não deixou escapar um detalhe. Observou Sandra se pavonear, alongando suas frases como se fossem troféus, enquanto Melanie segurava elegantemente um copo d'água, sem nunca abaixar a cabeça ou responder ao insulto. A plateia apreciava o espetáculo como alguém assistindo a um acidente em câmera lenta, incapaz de desviar o olhar. Mas o que, para Sandra, era o ápice de sua performance, estava prestes a se tornar o início de sua queda mais retumbante. O momento foi quebrado quando David Chung deu um passo à frente. Sua voz grave e firme cortou um murmúrio geral. Engraçado você falar sobre acompanhar o ritmo corporativo, Sandra. Você sabia que sua irmã recusou 2 ofertas da minha empresa só este ano? O silêncio se instalou, como se até a orquestra tivesse parado seus instrumentos. Todos os olhares se voltaram para Melanie, que permanecia serena,
enquanto Sandra empalidecia. David, sem tirar os olhos da multidão, pegou o celular e mostrou e-mails nos quais Melanie havia recusado propostas multimilionárias, acompanhadas de números que demonstravam um talento incomum, campanhas com retorno sobre o investimento de até 300%. Operações estudadas em escolas de negócios. Os convidados começaram a murmurar, mas desta vez, não com escárnio, mas com espanto. Foi isso que ela fez? Alguém perguntou. Sandra tentou se controlar. Com um sorriso forçado. Deve haver algum mal-entendido. Mas David continuou. E, a propósito, Sandra, acho interessante que você tenha mencionado meu nome em reuniões recentes para dar legitimidade aos seus projetos. Informo que isso constitui uma violação direta do código de conduta da sua empresa. A expressão de Sandra se estilhaçou em segundos, como um pedaço de vidro caindo no chão. O que começara como seu momento de glória estava se transformando em uma humilhação pública que ela jamais poderia ter imaginado, nem em seus piores pesadelos. No dia em que sua mãe morreu, a casa estava em silêncio. Melanie passara a noite inteira ao seu lado, sussurrando histórias de infância que sabia que ainda poderiam cruzar o limiar da consciência. Quando sua respiração finalmente parou, não havia drama, mas uma calma quase sagrada. Melanie sentiu que todo o sacrifício tinha um significado. Sua mãe partira em paz, amparada pela certeza de que sua filha estava presente. Jake, com lágrimas nos olhos, abraçou Melanie com a força de quem entende que o amor se mede em gestos silenciosos, não em medalhas ou promoções. Foi um encerramento doloroso, mas também uma libertação. A certeza de que ela havia cumprido sua promessa de estar lá até o último dia. O funeral foi intimista, longe dos holofotes e dos discursos vazios. Alguns familiares tentaram se intrometer com comentários constrangedores, mas Melanie não se abalou mais. Ela aprendera a distinguir entre as vozes que agregam valor e as que são supérfluas. Após o enterro, voltou ao seu escritório. Não mais o do arranha-céu, mas o da sua própria empresa menos, e sentou-se diante de um quadro branco onde anotou 3 palavras: legado, autenticidade, compaixão. Sabia que esses seriam os pilares de tudo o que construiria dali em diante. E, ao recordar os dias de exaustão total, julgamentos injustos e humilhação pública, sorriu serenamente. Havia transformado cada ferida em uma semente de crescimento. Com o tempo, R. Irwin Strategic Consulting atingiu uma avaliação de $30 milhões e, o mais importante, uma equipe que a seguiu não por medo ou obrigação, mas por respeito genuíno. Melanie foi convidada para conferências internacionais, onde compartilhou não apenas estratégias de mercado, mas também a história por trás de seu renascimento. Muitos ficaram impressionados quando ela disse: "A melhor coisa que já fiz na minha vida profissional foi cuidar da minha mãe, porque foi daí que todo o resto surgiu." Jake constituiu sua própria família e, em todas as oportunidades, repetia que o maior exemplo que recebera não era acadêmico ou financeiro, mas humano. Melanie se tornou um lembrete de que o sucesso nem sempre é medido em números, mas na capacidade de permanecer fiel a si mesmo em meio ao caos. Sandra, embora nunca tenha brilhado tanto quanto antes, encontrou redenção parcial no silêncio. Aprendeu a trabalhar sem o disfarce de superioridade e, aos poucos, aceitou que a grandeza da irmã não era uma ameaça, mas uma inspiração. Melanie, por sua vez, não buscava mais sua aprovação. Compreendia que a verdadeira vitória não era vingança ou humilhação em troca, mas sim viver autenticamente. No aniversário da empresa, ao erguer um copo diante de sua equipe, pensou em sua mãe e sorriu. A lição estava completa. O passado doía, sim, mas também se tornara combustível para um legado que transcenderia gerações. Porque no fim, como ela disse à plateia, a melhor vingança não é revidar, mas demonstrar, com ações que sua verdade sempre foi suficiente.